ele seria amassado no atual futebol europeu, na Inglaterra, e não teria condições de criar uma longevidade como ele fez anos atrás, devido a uma cultura bem diferente. Sejam bem-vindos, bora mergulhar na história de Sir Alex Ferguson, o lendário treinador do Manchester United. O que é perfeccionismo para você? Falando de uma forma simplificada, eu posso dizer da onde que possa vir. Na minha opinião, o perfeccionismo vem de pessoas que se cobram muito. E essa é uma palavra que define Alexander Chapman Ferguson. Nasceu no dia 31 de dezembro de 41, tem seus 82 anos, hoje é seu aniversário, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Filho de Alexander Beaton Ferguson e Elizabeth Hardy Ferguson. Nasceu na casa da avó, tem um irmão mais novo chamado Martin, é do bairro de Govan, situado na cidade de Glasgow, a 75 km da capital Edimburgo, na Escócia. Era um menino muito inteligente, só que ele tinha poucos interesses em relação aos estudos, e em um bairro que as pessoas eram focadas na construção naval, ele gostava mesmo do futebol. Seu pai, Alexander, ou Alex também, era do futebol amador, e por lá ele ganhava uma graninha para sustentar sua família. E quando surgiu uma oportunidade no setor de construção naval, ele aproveitou para assim criar os seus filhos. Você vê que a família de Alex Ferguson é bem unida, e ele levou isso para sua vida toda. Conheceu jovem a sua esposa Katie, onde se casaram em 66, tiveram 3 filhos e estão juntos até hoje. A fonte descreve que o Sir é um bom marido, um bom pai. O primeiro filho, Mark, nasceu em 68. Jason e Darren nasceram em 72. Sim, eles são gêmeos. Para Alex Ferguson, a família não é uma coisa importante. É tudo. 57 anos de casado, ele precisa dar uma aula para muita gente por aqui. Só que se você tiver uma aula com o Sir Alex Ferguson, não espere que ele seja bonzinho. Por trás desse amoroso pai, esse amoroso marido, existe um treinador disciplinador, mas é muito mesmo. Só que antes de ser treinador, ele jogou em 7 clubes, e todos eles na Escócia. Atuava no ataque, e foram 18 anos de carreira, até entrar na prancheta. E foi aí que ele começou a se destacar. Começou no East Stirling, depois foi pro St Mirren. Ambos os clubes eram só pra estudar. A coisa pegou mesmo no escocês Aberdeen, com 47 jogos, 23 vitórias, 12 empates, 12 derrotas. Em 79 ele perdeu seu pai devido a um câncer no pulmão. No ano seguinte ele conquistou o primeiro título pelo clube, o campeonato escocês, no qual nos anos seguintes ele ia conquistar mais 2. Além disso, conquistou 4 Scottish Cup Winner e uma Scottish League Cup Winner. Na temporada 83-84 ele estava impossível. Pelo próprio Aberdeen, conquistou 2 títulos a nível continental, uma Supercopa da UEFA vencendo o Hamburgo por 2-0 e uma charmosa taça dos vencedores das taças europeias, vencendo o Dinamo Moscou na final por 3-2. Devia ser bem charmosa essa taça. O problema seria o calendário hoje em dia, se ela voltasse assim, né? Esse torneio acabou na temporada de 98-99 com a Lazio campeã em cima do Mallorca. Seu jeito disciplinador veio no seu primeiro trabalho já. Teve até um jogador, um tal de Bob McCulley, vi pelo site Trivela, que disse que ele teve medo de Alex Ferguson. Essa situação veio no East Stirlingshire, e segundo a mesma fonte, no seu primeiro trabalho ele teve 52,94% de aproveitamento. O St Mirren foi o único lugar que ele foi demitido. Ele foi acusado de intimidar uma funcionária do clube, com o objetivo de obter isenções fiscais, mas muitos falam que ele estava forçando uma negociação com o Aberdeen. Pelo Mirren ele conseguiu 43,79% de aproveitamento. E aí nós voltamos para nossa linha do tempo, porque aqui é um bate-papo, cara. Eu tenho um roteiro aqui, mas assim, é em tópicos. Eu vou pontuando e falando o que eu pesquisei. Um bate-papo, enfim, o único semidoc do YouTube. O fato é que o seu sucesso no Aberdeen abriu as portas para a seleção da Escócia, e ele assumiu na reta final das eliminatórias para a Copa do Mundo no México. Conseguiu a classificação, assumiu o time durante a Copa do Mundo, foi eliminado na primeira fase e saiu da seleção escocesa com 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E também saiu do Aberdeen com 59,26% de aproveitamento, e até hoje o último escocês a vencer uma Copa Europeia. Chupa Rangers, chupa Celtics, mas o Aberdeen tá na frente. E se você quer futebol raiz e você tem grana, vai ver um clássico lá entre Celtic e Rangers, lá na Escócia. Deve ser lindo. Infelizmente, 3 semanas depois dele ser anunciado no Manchester United, a sua mãe faleceu, vítima de um câncer de pulmão, no qual ele faz campanha para as pessoas buscarem a prevenção. Complicado porque os pais de Ferg, como ele também é conhecido, fumavam muito. E aí tiveram a doença, infelizmente. E obviamente ele não estava bem. E o time que ele pegou, apesar de ter sido campeão da Copa da Inglaterra, estava todo desmantelado. O time estava sem confiança alguma. Era para dar tudo errado.
O treinador antes dele era o Ron Atkinson, e foi no dia 6 de novembro de 86 o início dessa relação entre Alex Ferguson e Manchester United, que já era um clube empresa. Aliás, desde 1902, quando o United era de um cervejeiro. Nesse período de 86 tinha um acionista majoritário chamado Martin Edwards. E como eu disse, a princípio dentro de campo não estava muito legal. A primeira temporada do comando de Ferguson, o United terminou o campeonato inglês na 11ª posição, só que a disciplina de Ferg já tomava conta nos arredores de Old Trafford. Na temporada 87-88, o United ficou na vice-colocação, já dando resultados aí do fator Ferg. Só que na temporada seguinte oscilou, voltando a ficar na 11ª posição no campeonato inglês, uma eliminação precoce na FA Cup em casa contra o Nottingham Forest. E com isso ele convenceu o clube que era necessário gastar mais grana com reforços, e mesmo com alguns caras como Neil Webb, Paul Wise e Gary Pallister, o United tomou uma goleada de 5-1 do City. A torcida fez pressão, jornalistas pediram para que Ferguson fosse demitido, e a diretoria falou que não vai dar não, ele vai continuar. E com a aposta do trabalho a longo prazo de Alex Ferguson, é aí que colheu frutos. Só que pera, porque antes deles apostarem mesmo no Ferguson, após essa goleada de 5-1 que o United tomou, teve um jogo contra o Nottingham Forest pela FA Cup, e o Nottingham era favorito para vencer a partida. Duelo válido por uma das primeiras rodadas da FA Cup de 90. Só que Mark Robins, aos 56 minutos de jogo, fez 1-0, garantindo a classificação do United e a permanência de Alex Ferguson no comando do time. Era para o homem ser demitido ali. E no mesmo torneio, o United foi avançando até chegar na final contra o Crystal Palace. E após o empate em 3-3 no primeiro jogo, venceu por 1-0 no replay e finalmente conquistou o título da Copa da Inglaterra e o primeiro de uma longa saga de conquistas. Nessa mesma temporada, conquistou a taça dos vencedores das taças. Uma curiosidade aqui que o PSG do Velho Testamento tem, ganhou lá em 96. Só que falando dessa aí do United, eles duelaram contra o Barcelona na final, vencendo por 2-1. E mesmo assim, Alex Ferguson corria o risco de ser demitido, porque a torcida, a imprensa, geral, exigia um campeonato inglês. E a diretoria dos Red Devils acreditava no projeto. E eles foram muito agraciados com essa certeza, porque até hoje ninguém venceu mais Premier Leagues do que Alex Ferguson. Ele possuía conceitos simples, porém muito eficazes. Era um time que sabia fazer uma troca de passes excepcional em direção ao gol, marcação em bloco com 2 linhas de 4 na defesa e no meio campo, e uma variação tática mortal, utilizando muito bem jogadores ofensivos para fazer a flutuação e confundir os adversários. A temporada 92-93 veio, e com ela a arrancada histórica, e um cara chamado Eric Cantona foi contratado sob o olho clínico de Alex Ferguson. E a arrancada histórica foi simplesmente porque no mês de novembro de 92 o Manchester United estava na 10ª posição, e graças a essa fantástica dupla e claro, nosso treinador, a virada de chave aconteceu e eles terminaram o campeonato 10 pontos à frente do vice, que era o Aston Villa, o primeiro título de 12 que vinha pela frente, totalizando 13 títulos. E outro detalhe também é que esse primeiro título de Alex Ferguson foi a primeira edição da Premier League. O cara pegou o jeito da coisa, foi um atrás do outro, com direito à primeira tríplice coroa da história do futebol inglês, com um treinador vencendo a Copa da Inglaterra, a Premier League e a Champions de 99 e a Intercontinental, que no ano de 2017 foi estipulado pela FIFA que até o ano de 2004 ela é considerada como mundial. Logo, o ano de 99 foi sensacional para os Red Devils, e foi nesse exato ano que Alex Ferguson tirou o título de Sir pela Rainha Elizabeth, e assim sendo conhecido como Sir Alex Ferguson pela sua dedicação à sua profissão, ao esporte, e uma dedicação seguida de glórias. Sendo assim, ele é integrante da Knight Commander of the Most Excellent Order of British Empire. But the second time I have control the match. Por ele ser britânico, ele pode utilizar o Sir, mas cidadãos que não são britânicos e têm esse título, como Pelé, que era um cavaleiro honorário, não pode colocar o Sir à frente do nome. E se Pelé fosse britânico, por exemplo, ele não poderia utilizar como Sir Pelé. Deveria ser o primeiro nome com o sobrenome completo, ou só o primeiro nome. Por exemplo, Sir Edson ou Sir Edson Arantes do Nascimento. O título foi criado pelo rei George V em 1917 para reconhecer trabalhos em áreas como educação, filantropia, artes ou esportes. E Sir Alex Ferguson mais do que merece esse título. E eu acredito que alguém aí tá contribuindo muito bem para o esporte inglês. Só não vai poder utilizar o Sir. Porém, é inegável que Pep Guardiola chegou lá. Só que antes de Pep Guardiola chegar lá,
Sir Alex Ferguson descobriu um garoto em Portugal em um amistoso que o Manchester United foi derrotado pelo Sporting, e ele não parava de olhar um rapaz chamado Cristiano Ronaldo. Só que Ferguson, ele não contratou o Cristiano Ronaldo, ele simplesmente adotou o garoto. Tanto que até hoje você vê o carinho de ambos. Ronaldo e Ferguson são tão ligados que foi um dos pouquíssimos jogadores que ele nunca gritou. E isso não é pouca coisa para o robozão. E no esquema tático que eu havia comentado em relação à variação de 4-4-2 para o 4-3-3, o Cristiano Ronaldo era fundamental para a movimentação do ataque quando tinha Carlos Tevez e Wayne Rooney, a época do driblador Cristiano Ronaldo, sendo que Ferguson já estava observando o CR7 para que ele pudesse ser mais objetivo, finalizador, uma máquina de gols. E se você tinha Ferguson workaholic ou viciado em trabalho, você sabe muito bem que Cristiano Ronaldo também é assim. Isso passou para o Cristiano de uma forma que ele levou para o Real Madrid. Fisicamente, quem não lembra a versão do Cristiano Ronaldo de 2013, era um tanque de guerra. Hoje você vê uma versão mais light de Cristiano para a prevenção de lesões. E então ele foi sempre se cuidando com o tempo, pensando sempre no máximo do seu desempenho. Eu não sei se ele vai ser técnico quando ele se aposentar, só que eu creio que caso aconteça, alguma energia de Ferguson ele terá, porque o cara também é disciplinador. Gente, foi tudo muito pensado, e a Champions League de 2008 mostra isso. Aquele título colocou os dois no topo do mundo, e a cereja do bolo foi a final contra o Chelsea. Foi nos pênaltis que o jovem Cristiano desperdiçou, só que no final deu tudo certo, com direito a escorregada e tal, e United campeão. Só que tirando as penalidades da final, o Cristiano Ronaldo fez uma temporada maravilhosa. E muitas coisas no tempo aconteciam nesse tempo. E essa mística, que não é mística, é conhecida como Fergie Time. Simbolicamente temos um jogo que mostra o Fergie Time, que foi a final da Champions de 99 contra o Bayern de Munique, com gols bem no finalzinho da partida. Só que teve vários jogos da Premier League que aconteciam Fergie Time. Quando o Alex Ferguson olhava para o relógio, era como se ele soubesse que o time ia empatar, ia virar a partida, ia fazer gols. E nesse momento final, era como se acontecesse uma explosão de extrema capacidade mental, tática, física, nos momentos finais das partidas do United. Era um momento de extrema concentração que aconteceu várias vezes, e com isso os adversários começaram a se preocupar, evidentemente. Pô, os caras conseguem virar a partida assim, aí o psicológico do adversário acaba ficando vulnerável. Eu não escondo o meu carinho enorme pelo São Paulo Futebol Clube, só que se existe um time europeu que eu aprendi a admirar pra caramba, torcer, foi o Manchester United devido ao Fergie Time, e justamente da Champions de 99 contra o Bayern de Munique. E aqui um relato de um torcedor. Teve vários jogos nos anos 2000 que tava tudo perdido, e eu não acreditava que tava acontecendo ali. Quando o Ferguson olhava para o relógio e o United virava, era vibração total, gritaria. Da minha parte, eu ficava muito louco. Não é só futebol, e hoje tem o Ten Hag pra me deixar chateado. Só que faz parte e seguimos, porque o Fergie Time faz parte da personalidade de Alex Ferguson. O homem era rage total, explosivo, e ele teve várias brigas, inclusive com jogadores. David Beckham era seu xodó no United. Pro Alex Ferguson, o David Beckham quis procurar fama fora do campo, e esse caso ocorreu no vestiário durante a partida do Arsenal contra o Manchester United. E um gol que o United tomou do Arsenal, aí o Ferguson ficou irritado e supostamente lançou a chuteira na cabeça do David Beckham. Ele culpou o Beckham por causa de um lance, e aí deu no que deu. Ele teve também problemas em relação ao Roy Keane, mas o Ferguson até que teve razão, porque o Roy Keane, segundo a fonte, ele queria mandar nas instalações falando que tava tudo errado, que tava precário e tudo mais. Ele poderia até ter razão, mas existe algo chamado hierarquia e deve ser respeitado. Insubordinação é muito complicado, e ainda mais caso você esteja fazendo a equipe ficar contra o seu treinador em relação a algumas decisões. Roy Keane sempre foi brutal. Foi o que complicou a carreira do pai do Haaland, e agora a vingança veio, né? Só que falando de Keane, ele acabou indo para o Celtic. Ferguson queria se livrar dele. Segundo a mesma fonte, Ferguson, ele foi procurado por Keane, ele queria pedir desculpas e tal, só que o relacionamento não ficou legal. Teve troca de farpas dos dois depois de tudo até. Ferguson teve problemas também com Van Nistelrooy, que alegou que o treinador é muito grosso, e por causa de desentendimentos, ele acabou indo para o Real Madrid. É aquela coisa, o Manchester United era um feudo, o rei era Ferguson, e era do jeito dele, só que funcionava. Tem uma lenda no United em relação aos scouts do clube, em que ofereceu para ele um jovem canhoto que pudesse substituir o Ryan Giggs.
Assim, futuramente, né? Só que Ferguson achou ele muito baixo. O nome desse garotinho era Gareth Bale, e Ferguson admite que perdeu o cara. Mas são coisas no mundo do futebol que acontece, é normal. Ferguson, no dia 23 de novembro de 2012, ganhou uma estátua de bronze no Old Trafford, feita pelo escultor escocês Philip Jackson. Em 2009, Ferg recebeu um doutorado honorário em administração de empresas pela Manchester Metropolitan University, sendo que em 98 ele já tinha recebido o prêmio de mestre honorário pela mesma universidade. Na temporada 2011-2012, ele deixou escapar o título de forma melancólica e uma derrota por 6-1 contra o Manchester City, que já estava dando sinais de crescimento e que não parou de crescer, mano. Só que ele não poderia ter se aposentado dessa maneira, então ele contratou um cara chamado Robin Van Persie. O último título de Ferg veio, a 13ª Premier League, o 20º campeonato inglês do United. Se despediu das pranchetas, porém não da arquibancada. E ele tá sempre lá, cara. Após ele foram vários técnicos que não resolveram. O melhor deles foi José Mourinho. E o pior até o momento tá sendo Ten Hag, porque tá tomando tanta lapada seca e mostrando que não tem conhecimento de mercado, usa uma disciplina arcaica e eu espero queimar minha língua. E quando eu digo disciplina arcaica, é por isso que o Ferguson não iria dar certo hoje no Manchester, por causa da atual cultura dos jogadores. Eu não tô dizendo que eles são Nutellas, nada disso. É que hoje uma boa gestão de pessoas mostrou que pode aumentar a produtividade do ambiente. Existem vários estudos em relação a isso. E a grande prova disso tá no rival Liverpool. O Klopp é um ótimo gestor de pessoas. Passou um tempo aí com problema, só que tá mostrando que tá acontecendo alguma virada de chave ali. Só que nada tira os méritos do lendário Sir Alex Ferguson. O homem mudou os patamares do United. Vai ser difícil encontrar alguém igual o Sir. Só que os Red Devils têm que continuar. E há quem diga que o Manchester United está de olho em Zidane e Rubem Amorim do Sporting. Quem diria o Sporting? E eu apostaria no jovem treinador português. Tá cheio de BO, com lesões e tal, só que tá segurando, tá na primeira colocação do português. E o mais importante, o seu trabalho. Apesar dele trabalhar bem a posse de bola, ele busca priorizar jogadas mais diretas para buscar os atacantes do Sporting. Todos trabalham a marcação no Sporting, do zagueiro ao atacante, e é um trabalho em bloco para reduzir espaço de campo bem interessante. Eu gosto desse trabalho de controle de jogo. Existe um certo treinador verde aqui que também gosta muito. Só que diferente de Ten Hag, Amorim é calmo e coerente, não foge dos temas que são dados em coletivas. Pode ser que os leoninos entendam mais do que eu tô falando, só que a fonte que eu pesquisei mostra que ele é bem direto com os jogadores, é coisa que eles gostam. E diferente de Ten Hag, a sua forma de motivar vem de conversa, de resenha, sem perder o controle. Eu tenho absoluta certeza aqui que ele sustentaria o Cristiano Ronaldo no Manchester United. E eu acho que o Ten Hag teve um motivo muito bobo pra isso, enfim. Estamos aí vendo o resultado. E esse vídeo aqui é dedicado ao Alex Ferguson, que infelizmente perdeu a sua esposa. Onde teve notícias no dia 6 de outubro desse ano, Lady Cat deixou esse plano e foi um belo casamento de 57 anos. E Alex Ferguson continuará torcendo aí nas arquibancadas do Old Trafford. E vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, interage com o canal, ajude. O seu curtir, o seu comentário, o seu compartilhamento ajuda demais, porque interagir com o vídeo mostra que ele tem uma relevância. Tenho a agradecer primeiramente a Deus e quero que vocês fiquem com ele. Obrigado pelo carinho de todos, tamo junto e é nóis!